Somente quem já teve a oportunidade de conhecer duas pessoas incríveis, com estilos e personalidades totalmente diferentes, sendo ambas altamente apaixonantes, sabe o que estou sentindo ao dizer que às vezes me pego confusa e dividida. Geralmente não fico pensando muito a respeito porque isso me faz sentir ansiedade e me cobro mais ainda. Afinal, são pessoas importantes e especiais para mim. Não gostaria de ferir ninguém e bem menos me ferir também. A verdade é que mesmo gostando do Dan, fico balançada com o dia em algumas situações. Quando minha amiga viajou para me ver, apresentei ela a várias amizades do colégio e até mesmo pessoas do meu trabalho, assim como mostrei onde eu costumo ensaiar canto e dança depois do expediente. Ela ficava encantada com tudo, sempre dizendo o quão feliz estava por mim, por ter tantos amigos e me dar bem com tantas pessoas, ver neles o carinho que tinham por mim. Quando fomos à igreja, encontramos Dylan e o apresentei a ela também. Algumas coisas me deixaram com um grande ponto de interrogação na cabeça, como por exemplo, às vezes que era dito algo pelos ministrantes do culto e achavam engraçado ou faziam caretinhas de quem queria dizer, nossa, isso é muito verdade. Mas ao invés de olharem para mim, que estava entre os dois, ficavam se inclinando um pouquinho para frente e se olhavam. Riam juntos como se já tivessem muitos anos de amizade. Por um lado, achei ótimo meus melhores amigos terem se entendido tão bem, mas por outro lado me bateu uma pontinha de ciúmes. Combinamos de tomar o tão costumeiro milkshake em nossa lanchonete preferida, então chamamos Danilo e ele chegou um pouco atrasado, mas com a mesma animação de sempre, a tratou muito bem. Adele teve uma reação de "Uou!", tão discreta que apenas eu percebi e tentei segurar uma gargalhada. Acho que ela não esperava que ele fosse tão bonito assim pessoalmente. Talvez até mais do que fui capaz de dizer a ela em nossas ligações. O que mais gostei foi o fato dela ser discreta o bastante para nunca dar com a língua nos dentes sobre tudo que já conversamos a respeito dos meninos. No entanto, apesar de falar muito do Jai, expus nossa amizade como ela é, atualmente ao meu ver. Jamais contei do nosso passado, do meu aniversário de 15 anos ou qualquer outra coisa que demonstrasse que havia algo a mais entre nós, apesar de ocultarmos e disfarçarmos muito bem. Acho que bem até demais da parte dele, desde que Adele chegou em nossa cidade. Quando estávamos conversando e rindo de vários momentos épicos que tivemos ou presenciamos, pois os meninos fizeram questão de trazer à tona para a Adele, apareceu quem menos esperávamos e passou por nossa mesa pousando a mão no ombro do Danilo, fazendo-o rapidamente erguer os olhos, avistando-a sorrindo e dando uma piscadinha, acompanhada de um "Oi, amore." Sim, Ellen fez isso e não cumprimentou mais ninguém da mesa além dele. Apenas continuou andando e foi em direção a uma mesa distante, menos mal, seguida de suas duas melhores amigas que sorriam brevemente para Danilo e nos olhavam com certo desprezo. Enquanto eu mantinha minha postura e retribuía com o mesmo olhar, Adele se encolhia ao meu lado. Novamente aquela sensação de ciúmes tomou conta de mim, mas dessa vez foi direcionada ao Dan. Não podia fazer nada a respeito, então apenas enfiei um bom pedaço do sanduíche na boca e mastiguei como se não houvesse amanhã. Pela primeira vez, não vi Dylan se apressar em me fazer ficar bem, porque estava tentando distrair Adele com uns truques bobos de mágica usando moedas. Talvez por ter visto o quanto ela se encolheu. Dan recebeu uma mensagem no celular e passou a ficar tenso, não parava de responder as que vieram em seguida, uma atrás da outra, sem parar. E claro que Adele olhava toda encantada para Dai, sorrindo e batendo palminhas discretas que o incentivavam mais. Nesse momento me senti sozinha e duplamente enciumada, sem saber como reagir. Para disfarçar e fingir que não tinha nada errado, peguei meu celular e tirei umas selfies, postei algumas com frases que mais pareciam códigos, os quais só eu entenderia, mas que me ajudaram a desabafar naquele momento. Foi quando Adele percebeu que eu tirava as fotos sozinha e achou por bem sugerir umas fotos em grupo. Depois das fotos tiradas e compartilhadas entre nós, todos postamos em redes sociais, marcando uns aos outros, o que me fez ver que os meninos já estavam seguindo-a e quem sabe já estivessem mantendo contato desde que foram apresentados. Suspirei e tentei esvaziar a mente para não me sentir ainda pior. No fim, os meninos nos deixaram em minha casa. Adele e seu pai estavam hospedados em um hotel próximo à minha casa, que é um bairro centralizado da cidade. Sempre que voltávamos de algum lugar, ele a buscava no local ou em minha casa, mas de vez em quando a acompanhávamos até o hotel, andando juntos e conversando, falando de nossas histórias malucas que faziam Adele rir bastante. O que me impressionava era ver Dylan sempre ao lado dela e sendo o último a virar as costas para o hotel, esperando ela desaparecer de suas vistas depois de entrar. Ele parecia ter um sorriso bobo, que tentava prender sempre que notava meu olhar. Quando isso acontecia, ele tentava manter a conversa animada,
Mas eu estava muito mal-humorada para acompanhar, acelerava os passos e ficava ainda mais brava por ver que ele nem sequer fazia esforços para seguir meu ritmo. Essas pernas enormes estavam me dando nos nervos, 3 passos meus equivalia a apenas um dele. Isso aconteceu algumas vezes, já que aproveitamos ao máximo o tempo que Adele tinha para conhecer nossa cidade. Saíamos com muita frequência e achamos estranho o pai dela permitir, já que sempre foi dito o quanto ele era cismado de deixá-la sair com amigos. Não sabemos ao certo o motivo dele ser assim, talvez por ela ser tão meiga e madura, tão inteligente e acolhedora, faça com que os pais tenham medo da aproximação de terceiros que queiram se aproveitar dela e de sua inocência. Adele sempre tenta olhar o lado bom das pessoas, nunca pensa com malícia, ou nas más intenções que os outros poderiam ter. Quem sabe seja uma opção dela, evitar isso para não perder a fé na humanidade. Adele e eu fomos a uma padaria tomar café da manhã juntas no penúltimo dia dela em Goiânia. Foi ótimo ter mais tempo a sós com ela, pois conseguimos falar sobre muitos assuntos que perto de outras pessoas não falávamos, inclusive sobre nosso sonho em comum. O pai dela a buscou já quase na hora do almoço, para terem também um tempo juntos. Eu precisava almoçar e me organizar para resolver algumas coisas do trabalho e passar na biblioteca principal da cidade. Então, usei toda essa energia que nossa manhã juntas me proporcionou, e me ocupei com certa pressa de fazer sobrar tempo para sair novamente com minha amiga horas depois. No entanto, quando estava me dirigindo para a biblioteca, já no caminho de volta, avistei 2 figuras muito familiares sentadas em um dos bancos da praça cívica. Pareciam estar tomando sorvete e rindo bastante, além de terem ao lado deles alguns livros. Não quis acreditar de primeira. Então tentei me aproximar de forma que não me vissem. Mas essa tentativa foi tola, uma vez que estavam tão concentrados em seus assuntos que não notaram minha presença ou a de qualquer pessoa que passava por eles. Ainda fiquei um tempo atrás do banco, paralisada e de braços cruzados, esperando que ao menos um deles me notasse, mas não adiantou nada. Decidi ir embora, mas o orgulho me corroeu e me fez voltar à biblioteca. Peguei o que eu precisava, mas com pouca atenção ao que fazia, voltando rapidamente para ver se ainda estavam no mesmo lugar. Eles estavam ali, sem notar que eu andava lentamente próximo a eles. Minha vontade era de parar diante deles e perguntar o que estava acontecendo. Mas meu bom senso voltou rapidamente e com muita dificuldade voltei para casa. Andei quase que marchando pelo caminho de volta, pensando 1000 coisas e especialmente em como iria encarar Dylan e Adele ao encontrá-los horas depois. Pensei em chamar Danilo para amenizar o clima, só de ter a companhia dele já me deixaria mais calma. No entanto, quando estava passando perto da academia onde ele trabalha, vi um carro parando e ele entrando. Notei que tinha algumas pessoas dentro e tive a impressão de ver a Ellen também. Danilo parecia animado, sorridente, e o mais interessante é que agia como se conhecesse todos muito bem. Havia um rapaz dirigindo o carro, e ele era estranhamente familiar. Demorei a perceber que poderia ser alguém da família de nossa querida Ellen, o que tornava tudo isso mais estranho. Como ele fez amizade com amigos dela e se a intimidade deles já tinha chegado ao nível dele ser próximo aos familiares dela, eu não tenho a mínima ideia. Essa cena que presenciei faria sentido no caso de estarem namorando sem assumirem abertamente. Ainda mais depois da declaração dela e da reação dele em público no pátio do colégio. A forma como ela agiu na lanchonete o tocando no ombro e o chamando daquela forma tão íntima diante de todos nós. Faria mesmo todo sentido ele estar tão enturmado com os amigos e família dela. Não foi um dia fácil para mim, cheguei em casa com dor de cabeça, precisei tomar um remédio e dormir um pouco. Para meu azar, meus amigos me ligaram enquanto isso e minha mãe disse que eu estava me sentindo mal, por isso o casalzinho saiu sozinho novamente. Eu me juntei a eles quando acordei e já era fim de tarde. Era como se estivesse pisando em ovos o tempo todo, minha língua coçava para perguntar o que fizeram o dia inteiro e o que faziam na praça sozinhos mais cedo, no entanto preferi que me contassem por conta própria, o que não aconteceu. Era impressionante ver eles dois juntos, ambos tímidos, mas parecendo tão extrovertidos quando estavam no mesmo ambiente. Tudo virava assunto e, por algum motivo, tentavam me incluir em tudo me puxando para suas conversas. Parecia até que estavam de consciência pesada e tentavam me compensar por seus segredos escondidos de mim. Estávamos na área de alimentação do shopping. Havia uma imensa diversidade de opções para comer. Eu optei por comida japonesa. Adele me acompanhou nessa escolha. Mas Dylan quis comer massas e recorreu à culinária italiana. Uma cena nunca vista antes, pelo menos por mim, aconteceu diante dos meus olhos. Dylan, que sempre dizia não gostar de culinária oriental, pediu para experimentar o que Adele comia e ainda brincou que iria trocar por um pouco da massa dele.
Eu assisti essa troca bem de perto, me perguntando se eles lembravam que eu estava ali também. Nunca me esforcei tanto para sorrir e ser educada com meus próprios amigos, como fiz nesse dia. O mais bizarro é que não conseguia sentir raiva deles, pois eles sempre foram os melhores para mim. Pessoas com quem sempre pude contar nos bons e maus momentos, além de combinarem muito segundo suas personalidades. É tudo tão complexo. Me sentia enciumada, mas ao mesmo tempo culpada. Continuei ali, dando o meu melhor para disfarçar o máximo possível. Agora eles não estavam mais agindo escondido e foi difícil saber se isso era melhor ou pior para mim.